conselhos são espaços permanentes de diálogo entre o poder público e a sociedade civil. São instrumentos dessa política pública que têm a intenção de trazer para dentro da tomada de decisão governamental as populações interessadas e diretamente afetadas por essas políticas. É nos conselhos que as demandas são trazidas, que a população reflete sobre as suas prioridades, que as soluções são pensadas conjuntamente. A existência e o bom funcionamento dos conselhos garante que o Estado escute essas populações, fortalece a democracia e potencializa os direitos e a garantia desses direitos dessas populações. A importância de um conselho local para migrantes e refugiados é fundamental para dar visibilidade, primeiro para dar uma visibilidade para essa presença desses migrantes e refugiados no território. As cidades tendem a tornar essas presenças invisíveis, né? Um conselho de direito, ele dá essa visibilidade, impulsiona o poder público a pensar políticas públicas realmente inclusivas, né? Políticas que garantam o acesso dessa população, que essas populações possam, né, acessar um OBS, acessar um CRAS, né, ter garantido os seus direitos e trazer esse tema também para esse diálogo com a sociedade local, onde essas pessoas estão aqui, essas pessoas têm rostos, têm histórias, né, têm uma trajetória a ser respeitada. Então o Conselho de Direito promove esse debate tanto com o poder público local para pensar políticas, como também com a sociedade local. Ele foi instituído no ano de 2020, no final do ano de 2020, e de lá para cá ele está ativo e tem sido de grande importância para as políticas de migrações aqui no Acre. A partir deste comitê, nós temos buscado, em parceria com várias instituições, organizar de fato a política estadual de migrantes apátridas e refugiados. E a partir de comissões que foram criadas já dentro desse comitê, organizamos alguns instrumentos já para atendimento aos migrantes. São muitas as ações que a gente tem se preocupado a partir do comitê, e o que a gente espera de fato mesmo é que essa política se organize desde a esfera nacional, com nossa contribuição, e no nosso estado, inclusive está já nas proposições do PPA, muita coisa a gente conseguiu fazer como proposta, e também nos municípios. Os conselhos de políticas públicas existem nas 3 esferas federativas, tanto no âmbito nacional, quanto no estadual, quanto no municipal. E cada um deles pensa, discute e age em cima da sua esfera. Idealmente, deve existir um diálogo e uma coordenação entre os diferentes conselhos de uma mesma política. Conselhos e comitês são órgãos colegiados, mas eles têm algumas diferenças entre eles, embora na prática a gente veja que conselhos e comitês acabam exercendo funções muito parecidas. Os conselhos são órgãos permanentes, paritários, que têm composição de sociedade civil e de governo e que têm capacidade de influenciar a tomada de decisão conjuntamente e de forma permanentes e duradouras. Os comitês são temporários, desempenham uma função mais específica com um objetivo já determinado. É uma junção de especialistas e do poder público que pode ter participação da sociedade civil, mas não obrigatoriamente tenha a participação da sociedade civil. E tem também uma diferença de normativa entre eles. Via de regra, os conselhos são instituídos por lei e os comitês por portaria ou por decreto. O tema do refúgio e da migração tem ganhado maior importância, maior relevância no Brasil recentemente. Isso está refletido, inclusive, na criação desses órgãos colegiados. Eles estão presentes em todas as regiões do país e têm aumentado nos últimos anos. A primeira dessas características é a intersetorialidade. Os conselhos para migrantes e refugiados são conselhos intersetoriais. Então é importante que as outras secretarias, as secretarias temáticas ou secretarias setoriais, estejam dentro do conselho, participando ativamente desse conselho. Do outro lado, também é muito importante que os refugiados, as pessoas refugiadas e migrantes, estejam representadas nos conselhos das políticas setoriais. São vias complementares, elas estão
atuando conjuntamente. Uma segunda característica importante é a composição desses conselhos e comitês. Normalmente são de composição paritária. Os conselhos e comitês têm uma representação tanto do governo quanto da sociedade civil em igual proporção. Quando a gente pensa nos membros do poder público, eles são indicados pelo chefe do executivo para participar desse conselho ou desse comitê. Quando a gente pensa na definição dos membros da sociedade civil, no geral a gente tem 3 formas. A primeira delas, também por indicação do poder executivo. A segunda, por seleção entre os pares, ou seja, numa assembleia, as organizações que pretendem compor o conselho se juntam e definem qual daquelas organizações vai participar do conselho, ou por eleição direta, que é convocada pelo poder público e é ampla. Quando a opção de definição dos membros é por meio da eleição direta, é preciso constituir uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral vai pensar nas regras para o funcionamento dessa eleição, quem pode ser os candidatos, quem pode votar. Então, a comissão eleitoral pensa nisso e estrutura um edital eleitoral e a partir dele a eleição se dá. Os conselhos e comitês podem ser também deliberativos ou consultivos, isso diz respeito ao caráter decisório que eles têm. Os conselhos deliberativos são conselhos que as decisões tomadas pelo conselho são vinculantes, ou seja, elas determinam como o poder público vai atuar em cima daquela questão. No caso dos conselhos consultivos, é mais como se fosse uma direção, um caminho possível de atuação, mas que não necessariamente vincula a ação do Estado. Uma outra característica dos conselhos e comitês é a normativa que cria esses órgãos colegiados. Quando os conselhos e comitês são criados por lei, ele pode ser um projeto de lei que vem tanto do executivo quanto do legislativo, mas de todas as formas ele passa por todas as comissões de mérito, é avaliado pelo plenário da Câmara ou da Assembleia Legislativa e sancionado pelo chefe do executivo. Outra normativa de criação de órgãos colegiados é o decreto. O decreto depende somente da decisão do chefe do Poder Executivo. E tem ainda uma terceira normativa de criação de órgãos colegiados, que é a portaria. E a portaria reflete uma decisão de secretários ou de outras autoridades abaixo do chefe do executivo. Dentre essas 3 normativas que podem criar conselhos e comitês, a que tem maior força é a criação por meio da lei. Essa garante maior institucionalização desse conselho ou desse comitê. A normativa de criação dos conselhos e comitês precisa ter algumas coisas que são muito importantes. Quais são as atribuições desses conselhos e comitês, para dizer como é que eles vão funcionar, o que eles vão fazer. A secretaria que ele vai estar associado, porque esses órgãos colegiados estão associados a uma secretaria. E o terceiro deles é a composição desses órgãos colegiados. Então, quantos serão os representantes da sociedade civil, quantos serão os representantes do governo, e aí nos representantes de governo, idealmente já ter elencado quais são as secretarias que vão participar da composição dos órgãos colegiados. Normalmente, os conselhos e comitês estão vinculados a alguma secretaria, e essa secretaria é a secretaria que coordena as ações do município ou do estado nessa temática. No nível municipal, é muito comum os órgãos colegiados de refugiados e imigrantes estarem vinculados à Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos principalmente. O bom funcionamento de um conselho, de um comitê, pressupõe também a disponibilização de recursos. E aqui a gente não está falando só de recurso dinheiro, mas a gente está falando também de recursos capacidade técnica, a gente está falando de recursos organizacionais, a gente está falando de recursos materiais, né? Tudo isso faz com que o conselho, o comitê, tenham possibilidade de exercer suas funções da melhor forma possível. Então, dá para dizer que para a criação de um conselho ou de um comitê, não tem necessidade de previsão orçamentária para criá-lo. Uma vez que os conselhos e comitês são criados, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nomear os seus membros, né? Então, o Poder Executivo precisa consultar as secretarias que estão representadas no conselho, quem são os representantes dessas secretarias. Daí, uma vez nomeados os conselheiros, a segunda coisa que acontece é convocar essa primeira reunião. É uma reunião de apresentação, uma reunião de definição do cronograma de atividades, que vai se pensar
quais serão os dias que o Conselho vai se reunir e, a partir daí, isso pode ser feito, por exemplo, por meio de uma comissão, pensar em definir o regimento interno, que é a primeira grande atividade do Conselho, definir o seu próprio funcionamento, como ele se dará. E depois disso é pensar no plano de ação do Conselho, se vai se estruturar fazendo um plano, se vai pensar em conferências, o que ele vai fazer. Depois disso, vai fazendo parte da vida do dia a dia de um Conselho. Um passo a passo para a criação de um conselho ou de um comitê. 1. Definir a secretaria a qual o conselho ou o comitê ficará vinculado. 2. Definir suas funções, se terá um funcionamento delimitado, com alguma atividade específica, ou se ele será permanente. 3. Definir seu caráter, se ele será consultivo ou deliberativo. 4. Definir a sua composição, quais secretarias deverão participar dele. 5. Promover a aproximação das demais secretarias com o tema. 6. Definir a normativa para sua criação, se vai ser lei, decreto ou portaria. 7. Elaborar e tramitar a normativa de sua criação. Depois de publicada a normativa, tem alguns outros passos. 1. Dar posse aos membros. 2. Realizar a primeira reunião. 3. Definir a periodicidade das reuniões. Organizar o seu funcionamento em comissões temáticas, plenário e outras estruturas e redigir o seu regimento interno. E 4. Realizar o planejamento anual das atividades do Conselho ou Comitê.